O único tricolor sempre foi, é e seguirá sendo o Grêmio. E aí galera, mais um Respirando o Grêmio, gravando... E o tempo, Patrick? Olha aí, brincadeira, cara. Patrick não, taxista. Olha só, a gente vai falar de Grêmio e São Paulo, quinta-feira, 7h30 na Arena. A gente está gravando o programa na quarta, esperamos que a gente tenha ganhado o Vasco e segue na cola do Flamengo. Esse São Paulo, que é o atual vice-líder do campeonato, né? Tá jogando com o Corinthians agora, a gente tá gravando sábado à noite, tá 0x0. E que surpreendeu o Flamengo em pleno Maracanã, ganhou 1x0 gol do Everton, ex-Flamengo. Jogo difícil e o São Paulo tem um histórico de nos complicar em momentos decisivos do Campeonato Brasileiro, tanto no Olímpico como na Arena, né? Lembro aqui de vários jogos quando o Grêmio deu aquela arrancada em 2015 que a gente perdeu 2x1 pro São Paulo, o gol do Pato até. E outros jogos que eu não me venho... Time do Osório, né? Time do Osório. O Grêmio tomou um vareio no primeiro tempo. Eu lembro domingo, que foi até, o Flávio gosta de Fórmula 1, a primeira vez que o Massa ganhou no Brasil. Tá. O Interlagos, né? 2008. Isso, que foi Grêmio 1, São Paulo 1. Ah tá, o jogo... Não, 2000 e... Isso. Isso, 1x1. 1x1. Aqui, gol do Ceni dele de pênalti Não. do São Paulo. E o Hugo empatou de fora da área. Não, isso foi... Foi até o jogo que o Ceni convenceu o Hugo a ir pro São Paulo depois. Isso foi 2006. Não, foi a vez que o Massa ganhou... 2006 foi o gol do Danilo. Não, 2006 tem certeza. 2006. 2008 nós ganhamos 1x0, 2006. gol impedido do Pereira. Não, eu falei que foi domingo que o Massa ganhou... Sim, mas foi 2006. 2006. Gol do, que era quando o Grêmio podia ficar 5 pontos do São Paulo se ganhasse. O Grêmio Isso. tomou o gol com 1 minuto de jogo. Mas foi o gol do Danilo. Gol do Danilo, empatou com o gol do Hugo. 2008 foi do Ceni, 2006 Danilo. O Grêmio... Eu confundi com os jogos. Tá, em 2008 nós ganhamos 1x0 aqui, gol do Pereira, que foi quando a gente abriu 11 pontos do São Paulo. Tá. Foi na primeira rodada do retorno. 2006 nós ganhamos foi 1x0 gol do Pereira e ganhamos 1x0 aqui, gol do Tá, Pereira. tá bem claro, 2006 1x1. 1x1, isso. Danilo pra eles e nós Hugo, né? De fora da área, golaço. Que foi o jogo que até que o Ceni convenceu o Hugo a ir pro São Paulo. E esse exemplo que o Eduardo dá é muito bom, porque foi exatamente o ano da retomada do Grêmio, né? Vindo da segunda divisão. E esse era o jogo-chave, que a gente ia ficar 5 pontos da liderança. A gente estava 8, o São Paulo era o líder. Entre São Paulo e Grêmio tinha o Inter, que acabou sendo vice-campeão, o Grêmio foi terceiro. E realmente a gente empatou a 1, se manteve os 8 pontos. E ali a gente acabou não conseguindo... E só um parênteses, eu lembro esse jogo, porque eu tava no Olímpico com meu pai, né? E nós voltamos a pé, até ali em casa, né? Que eu moro na Independência. A gente voltou a pé sem falar nada. Com uma raiva, né? Ninguém falou, não, um silêncio absoluto. Aí eu cheguei perto do AP de casa, tava meio bêbado, né? E meu pai não fazia nada. Aí eu peguei meu celular e joguei na parede do prédio. E quebrou, fiquei 6 meses sem celular, porque eu não tinha dinheiro pra nada. E foi isso. Galera, e agora vamos falar desse Grêmio São Paulo 2018. Esse São Paulo do Diego Aguirre, né? E o Grêmio do Renato, disputando o São Paulo, que tem uma grande vantagem em relação aos outros times que estão postulando o Campeonato Nacional, porque só está na Sul-Americana, com aquele meio olharzinho de lado e concentrando forças no Brasileiro. Mas jogo para ganhar, né? Pra ganhar é mais difícil, né? Difícil. Jogo complicadíssimo. E é legal ressaltar os trabalhos dos dois treinadores, né? Tanto o Renato quanto o Aguirre fazem belos trabalhos em seus respectivos times, né? Obviamente o Renato com mais tempo de trabalho, com mais consistência, mas o Aguirre, um cara muito inteligente. O Aguirre E fez ele é um cara, meu, que me lembra, não lembra assim, eu digo, tem um perfilzinho assim da questão da estratégia do Osório, sabe? Ele é um cara capaz de num jogo fazer uma estratégia pra te vencer, pra te surpreender, exatamente. Diego Então Aguirre tem que ter muito marcou- cuidado com São Paulo. Eu acho mais difícil do que Vasco e do que, né? Tipo, eu posso estar agora falando Claro. uma bobagem, né? Mas em tese mais difícil que Vasco e do que Chapecoense. O Diego Aguirre que tem que é marcado por um gol, né? O Diego Aguirre marcou um gol no último minuto de uma prorrogação de uma final da Libertadores. Penharol e América de Cali estavam indo para os pênaltis, o Diego Aguirre fez o gol e o Penharol ganhou assim o seu 5º e último título da Libertadores. Christian. Cara, eu acho o time de São Paulo muito bem armado e
principalmente na parte defensiva. Pensei que tu ia dizer que eu era uma enciclopédia, que eu sei tudo de Libertadores, futebol. Talvez de pesca, né? Deixa o meu Teu boné, boné de meu. Fernando Só o Silva. nosso PVC. Precisar de Meu dicas cabelo- de pesca, mande aí, pescador. Então, nosso Quiser, PVC. Eu odeio pesca, cara. É que o meu cabelo tá horrível. Pô, cara, eu tenho Mas- que te recomendar um canal de pesca que tem. No eu YouTube. tenho o Vivo TV em casa, ó, me achando de graça. Enfim, tem lá o canal da pesca lá. Cara, eu odiava pescar e o meu Pô, tinha um avô programa me muito levava. massa, que era o Pesca e Companhia do Não, SBT. eu odeio, cara. Chato pra Ah, caralho. São Paulo, fala de São Paulo aí. Tá, sério. deixa eu voltar. Porra. E o time de São Paulo é um time que corre poucos riscos, né? Só que em casa, quando precisa propor o jogo, é um time que tem dificuldade, né? Vamos até Eu dar um placar da lembro rodada do aqui. jogo contra o Inter até, que o Inter teve as melhores chances no primeiro tempo de ter saído na frente, né? Sim, sim. E agora, quando tu joga com o São Paulo em casa, que daí tu é obrigado a propor o jogo, eu acho que daí é uma situação até mais perigosa pro São Paulo atual do que jogar no Morumbi contra Mas o me São deu um Paulo. tilt né? agora. Quanto é que foi São Paulo e Inter? Foi 0x0. Foi 0x0. Foi 0x0. Eu acho que foi Ah, me 0x0. deu um tilt. 2x2. 2x2. Não, 2x0 pro São Paulo. Esquece, o taxista tá bem louco. Ah, me deu um Não, branco. o São Paulo pra gente. isso é- São Paulo que são 8 Isso. jogadores correndo pra 2, né? É. É 8 marcando pro Diego Souza e principalmente pro Nenê tentar decidir. Mas esse, assim, Vou olhar aqui o São resultado. Paulo pra gente, ele é historicamente um adversário muito difícil, né? Muito difícil. Muito difícil. E isso veio, eu vou puxar mais recente, desde lá, final de 81, enfim, nosso primeiro título brasileiro foi em cima de São Tu Paulo. disse que ia puxar mais recente e puxou Em 81. Não ia puxar do Não, é que o 60, Flávio, né? o Flávio, Eu não entendi essa frase, né? Eu vou o puxar Flávio, mais o Flávio recente, acompanha, 81. o Flávio acompanha o futebol desde os anos 30, né? Eu vou falar uma frase aqui, o Flávio é uma enciclopédia. Ô, Cara, esses dias eu fui conversando com... Eu tava num programa de rádio, numa rádio local, e aí o cara que tava comigo, pô, o cara tinha visto jogo na Baixada, velho. O que eu ia falar sobre futebol com o cara, sabe? É, mas aí, só completando, o São Paulo não, historicamente... tem uma já frase, acostumou- só um parênteses, essa é boa. Ah, o- Questão de experiência, né? De, vivi aquilo, vivi isso. Tem uma frase, meu, do Maurílio, que é o cara do Choca de Cultura, sabe? Que é um programa de humor que eu acho genial, que ele diz assim no Twitter, que nem sempre velhice significa inteligência, né? Sim. Que tu pode com o tempo acumular burrice, né, cara? Também Porque é tu fica um cara verdade, muito mais também. burro, quanto mais velho, mais burro, né? Mas é que tu viu mais coisas, se tu tem uma boa memória e tu lembra. Não, mas tem gente que é velho e burro. Tá. Aí, só completando, o São Paulo historicamente é um adversário difícil pro Grêmio. E ao longo do tempo, vários jogos, tanto no Olímpico, na Arena, não sei qual é o nosso histórico contra o São Paulo na Arena, mas eu me lembro de derrotas recentes pro São Paulo na Arena. 2015 a gente perdeu 2x1 até que o Ceni fez o gol, né? Ano passado a gente chegou a 1x0 gol do Kahneman. Foi um jogo dificílimo e o São Foi Paulo... o jogo tava- do dia do Campeonato Brasileiro que o Corinthians virou contra o Fluminense. Sim, não, e foi um jogo tão difícil a ponto de ser atípico, porque o São Paulo tava com aquele goleiro frangueiro pra caramba que era o deles, né? E naquele jogo ele resolveu fechar o gol. E o Kahneman fez o gol, né? Eu não me lembro de muito É, gol. O Kahneman tem 2 gols vestindo a camisa do Grêmio. É? Sou foda, né? Olha aí. Quer, quer o vice- quer mais números? Mas interessante que tu mencionou que o São Paulo é uma... Esse e um de cabeça contra o Atlético Paranaense na Copa do Christian, Brasil do Grêmio ganhou interessante que 4x0. mencionasse que o São Paulo é perigoso pro Grêmio em termos de Brasileirão, São Paulo e Inter 0x0. em contrapartida, em termos de mata-mata, o Grêmio é papai deles, né? É verdade. É. No Eu lembro, mata-mata, assim, o a Grêmio é... eliminação do Grêmio pro São Manda Paulo, eu no lembro São uma Paulo. só. 98, Copa do Brasil, Carlos Miguel jogava no São Paulo, fez até um gol. A gente perdeu lá e aqui. E tu tem razão, eu acho que é só essa. Mata-mata, o Grêmio Que eu me é... lembro do São Paulo. Copa do Brasil foi só essa. O São Paulo não tem até nem entendi. O Grêmio tomou uma vez na Sul-Americana, que nós tomamos 4x0 no Olímpico. Me lembro. Me lembro. Aqueles anos. Eu me lembro que foi um jogo que... Foi 2004 ou 2003? 2003. 2003. Acho que foi 2004. Eu me lembro que foi um jogo Não, que, 2004 nós que teve, perdemos pro Inter que na teve Sul-Americana. teve até Foi- invasão de campo. Não era. Naquela época a Sul-Americana era por chave. Sei. Depois voltou, o Grêmio perdeu em 2004, foi pro Inter na Sul-Americana. 2013 o Grêmio tomou 4x0. Eu me lembro Acho que- que não era Sul-Americana, desculpa, era Mercosul. Cara, eu acho emblemático Mercosul. aquele 2007, né? Ele... Oitava de final, Grêmio e São Paulo. São Paulo 1x0 Gol no do Diego Souza. Diego Souza, que né? vai estar do São outro lado. Paulo 1x0 no Morumbi E do Tcheco. e no Olímpico, Grêmio 2x0, gol do Tcheco. Souza. E o Diego Souza, que
que o Tuta fez, deu uma casquinha. Pivô e o Diego Souza. eu me E é lembro genial que ele... Cara, eu Eu tenho... me lembro de no Cara, jogo. e eu sou muito fã, cara, do Diego Souza. Eu gosto bastante. dele, que é um Acho cara bom jogador. que ele também... Ele veste a camisa e entende o espírito do time. Tanto- E aquele, E eu gosto de e ele São fala aquele Paulo. gol, cara. Recentemente ele teve uma entrevista, eu não me lembro qual clube que ele estava defendendo, acho que era do esporte, que ele mencionou a época que ele passou. 2007 foi o ano do ressurgimento, né? Só. Ele estava esquecido no Benfica, o Grêmio traz ele ressurge Dá no pra mim só futebol dois parênteses do brasileiro. Diego Souza. Dois parênteses. Dois. Curtinhos. Curtíssimos. Primeiro, ele faz aquele gol em 2007, que eu acho espetacular, e ele sai assim, né? Vai lá pra galera. Não, ele pega e vai atrás do gol, comemora ali com a geral, Uma né? maior Com a simbiose. avalanche, e aí ele pega e pula a placa de publicidade, né? Isso. E ele fica assim, ó. Tipo, o gol é pra todo o estádio, ele fica assim, ó. Ele oferece o gol pra torcida, que eu acho... Até hoje eu me arrepio. E segundo, 2008, tem Palmeiras e São Paulo numa final de Paulistão, uma coisa assim. E ele tava no Palmeiras, né? Isso, que ele chuta o Domingos? Não, não é isso aí. E aí na coletiva... Aí pode- o Domingos é santo. Eu Não, acho aquele não é isso vídeo tão aí. engraçado. É muito engraçado. E na Aquilo ali é coletiva muito daí, na engraçado. coletiva pré-jogo, né? O repórter, Diego, o Palmeiras tem que ter calma amanhã, né? Pra jogar contra o São Paulo. E ele assim, calma, mas muita calma eu não gosto muito. Muita calma não é legal, que no Grêmio eu aprendi a viver de loucura. Ele falou isso, qual que é Ah, é demais. Cara, eu acho aquela simbiose. Eu não sei se é porque eu fui em todos os jogos, que eu chegava muito antes, eu ficava sempre no mesmo bar, com a mesma galera. Eu nunca vi como 2007, Era uma simbiose, coisa louca. torcida e É. time. E Era um negócio louco. Não louco, desmerecendo agora nossos títulos recentes, não é isso, mas eu acho que nem agora nos Não, títulos de Copa não. do Brasil, Recopa e Libertadores teve isso. Cara, aquilo lá Não, foi... eu- aqueles, o Grêmio aquele jogava vídeo- muito mal fora de casa, né? E Sim. conseguia coisas É incríveis em incrível, casa. assim, Aquele vídeo que até tem no YouTube, o Flávio já citou, inclusive, há muito tempo, dos 10 minutos contra o Santos. Cara, eu não lembro de ter acontecido isso outra vez no Olímpico, acho que a Dailton, o nome do zagueiro do Santos, né? Que deu aquela entregada. Que deu aquela entregada, falar, cara, eu não ouvi o cara gritar ladrão, Sim. porque o barulho da torcida era tão grande que quando eu vi o cara já tinha roubado a Cara, bola e em cabe mim. também, cabe o apelo, né? A direção para que trabalhe, né? Para que a gente volte a ter mas eu a acho que- torcida com... Não, cara, é difícil ter aquela atmosfera. Mas nós temos condições hoje, a torcida, de fazer uma festa que transforme a arena no caldeirão, né, Flávio? Não, nós temos sim. condição. E, cara, tem que lutar pela liberação, cara, de materiais, Isso é muito importante. Porque as barras, tem duas coisas as que... bandeiras. Porque assim, ó, só pra me encerrar o Claro, meu desculpa, raciocínio. Eduardo. Tu imagina esse time do Grêmio atual, tá? Cara, com metade do que foi 2007. Daquela A energia. gente ia ganhar muito mais. Porque eu acho que o Eduardo traz uma coisa que é perfeita, assim. Eu concordo com o Christian. Acho muito difícil reproduzir a atmosfera na arena que tinha no Olímpico, até pela característica dos dois estádios e do público que hoje frequenta. E mudou, Mas tem né, duas cara? coisas que movem a torcida. É o time dentro de campo, obviamente. Sim. E o segundo é quando tem uma torcida como a geral do Claro. Grêmio que puxa Isso. o resto. E a utilização dos materiais é muito importante. O visual fica melhor. O visual o cria, clima, exato, cria-se uma o atmosfera. som, aquela questão. tudo. É que nem quando tu tá ouvindo uma música que tu gosta, tu reage, né? Tu bate o pé, ou tu canta a música eu falo junto. que é difícil porque na época do Olímpico todo o estádio, né, participava. Claro, hoje a gente vai ter a geral e vai ter uma meia dúzia ali, porque o público que frequenta estádio mudou um pouco. Né? Cara, mas quando tá na arena, Claro. material liberado, Ajuda. ajuda. Até teve A uma galera discussão. canta mais, né? Teve uma discussão nesse mesmo programa que eu participei da questão, o cara que fica sentado. Eu me lembro que no Olímpico também tinha aquela briga, quer ficar sentado, vai ver em casa na TV. Sim. Muito briguei. Só que na arena, no Olímpico, o cara que ficava sentado e ficava constrangido às vezes. Porque a galera acabou depois criando uma cultura de ver jogo em pé, Isso aí. pelo menos nas arquibancadas, na geral. Na ali. arena meio que Cara, eu inverteu, fui- E assim. na arena inverteu o cara que fica em pé, que fica constrangido. Por exemplo, ano passado, o Grêmio e Corinthians 1x0, que o Lu errou o pênalti, eu vi o jogo inteiro em pé. Agora, final do Gauchão, do Ruralito, jogo inteiro em pé. Mas assim, tu tem que meio que ir com essa postura assim, tipo, não galera, vamos, porra, Cara, é final, uma questão jogo que bom. cara, acho que eu falo pra ninguém, mas tipo assim, te fala Não, pra tu 10. fala pra 2.500 pessoas que visualizaram nossos últimos vídeos. Perfeito. Mas, cara, o apelo que eu tenho é o seguinte: não adianta, cara, depois focar toda a raiva, tá? E vaiar o Luan, vaiar o time,
depois de uma eliminação, entendeu? Cara, você tem que gastar a tua voz durante os 90 minutos, cara, pra apoiar o Grêmio. Porque assim, a gente tem a cultura, às vezes, de cantar só em final. Cara, todo jogo é decisivo. É decisivo brasileiro. Agora a gente vai ter oitavas de final, né? Da Libertadores. E depois quartas da Copa do Brasil. Primeira, cara, quarta, depois tem que ser cantoria forte, impulsionar o time. Cara, porque assim, ó, faz parte, meu. É como o A Borussia torcida- Dortmund consegue encrespar com as potências da meu. Europa. E tem que acabar com essa cultura, eu acho, né, meu, de torcedor-cliente. Não, é torcedor, É cara. torcedor. Tu não paga pra lá ganhar. O Tu Grêmio- paga pra fazer é, parte do jogo, do esse- espetáculo e ajudar o Grêmio a ganhar, entendeu? Exato. Corroborando com isso que o Eduardo fala, assim, eu detesto quando os caras falam, ah, o Grêmio é do sócio. Não, o Grêmio é do torcedor. Exato. O Grêmio é de todo torcedor, do mais pobre ao mais rico. Eu não tenho ido mais tanto a jogos como eu costumava ir por, né, questões financeiras e outras restrições, enfim. Mas eu fui Grêmio e Seu, que foi 5-0, e eu fui num setor mais, eu fui no gramado ali, mais perto do reservado. Onde eu vou. E o Grêmio ganhou, jogou muito bem e tal. Mas eu, como torcedor, eu gritei, eu xinguei o bandeirinha do começo ao fim do jogo, porque, cara... É o teu papel, e as pessoas me olhavam com uma É o cara teu papel, espantada, assim, é o teu tipo, papel. aí tá 3-0 porque tá xingando o bandeirinha. Foda-se, tem que xingar o bandeirinha no jogo inteiro, Bandeirinha tem cara. que ser xingado tem O cara errava, Ah, eu me lembro, eu falo o cara não na época do acertava Bandeirinha uma, foi meu, ele feito dava pra todo xingar. Na época do Olímpico, eu ficava ali na arquibancada, do outro lado das sociais, tinha jogos que eu já dizia, ó, hoje eu vou pra descarregar minha raiva do Bandeirinha. Coitado Xingar do pra ele Bandeirinha. o jogo inteiro. velho. Galera, 16 minutos, faz uma... Não, eu tenho 2 filmes, né? Ah não, vamos fazer um palpitão rapidinho, Grêmio São Paulo. 2-0, Grêmio. Grêmio 1-0. Christian, 1-0. 2-1. Fala, Christian. Cara, Vamos levar gol, que absurdo. Tá, pô. os sou um filmes merda. são estilo lado B, assim, sul-americano, que o Christian Costa gosta, o Edu também, o Flávio, não sei, também é adepto desse O quê? lado B. Filmes sul-americano. alternativos. Sim, o Canal Brasil tem uma sessão de filmes que é todo domingo, 10 da noite, é sessão Ah, internacional. sim, muito legal. Só filmes Lado B latinos. da América Latina. Bem Mas legais. os filmes são bem B, cara. Um chama A Estreita Faixa Amarela, que eu não me lembro até se não é mexicano. Mas é tipo a história de pessoas que se cruzam seus caminhos para pintar uma distância ali, fazem uma amizade. Um filme bem legal, assim, bem alternativo. Tu viu onde? Netflix. Tá. E o outro filme Não, é que eu é... não vi, eu gostei da história, vou ver. O outro filme é Passagem de Vida, que é um cara mais de idade, assim, relembrando as memórias com o filho dele, da época da ditadura na Argentina também. É um filme bem legal, assim, tem Netflix também. Netflix também. 2 filmes pra eu ver. Galera, encerrando, eu queria fazer um pequeno agradecimento, pessoal que manda sempre pra gente, a gente é meio ingrato, acaba não agradecendo. Galera do Rio Grande do Norte, do Piauí, do Amazonas, muita galera de Santa Catarina, do interior do Rio Grande do Sul. Acho que o que menos dá é a galera de Porto Alegre. De tudo que é lado do Brasil, sempre mandando mensagem. De Minas Gerais. Minas Gerais, Principalmente os os amigos cruzeirenses. nossos detratores em Minas Gerais. Mas a galera mesmo, gremistas espalhados por aí, o Sombra tá dizendo que tá acabando o tempo. Galera, aquele abraço, dá-lhe Grêmio, o Grêmio não tem fronteiras. Tricolor. Vamos que vamos.